Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos bem-vindos. Vamos juntos elevar nosso pensamento ao nosso Pai. Agradecemos, Pai, por mais essa noite. Que do nosso coração possa sair o sentimento de gratidão pela vida, por tudo que nós conseguimos fazer na nossa caminhada, por buscarmos uma evolução espiritual através do amor, através da esperança, através da fé, por partilharmos com os nossos irmãos nossas dores, nossas aflições, mas também nossas alegrias, os nossos momentos felizes, que nós possamos, Pai, a cada dia mais compreender o quão valorosa é a oportunidade de estarmos aqui reencarnados. Que cada momento da nossa vida seja usado para a nossa evolução moral e espiritual. Que a sua presença, a presença de Jesus, dos bons espíritos, possa nos fortalecer, nos auxiliar e assim, unidos neste amor, nós possamos vencer as dificuldades do caminho. Então receba agora a nossa gratidão em forma de louvor ao seu nome, de agradecimento pela sua bondade e de súplica para que permaneça no coração de cada um de nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Bom, a nossa reflexão de hoje é vida com prosperidade. Mas o que é prosperidade? Hoje, para muitos, prosperidade é você ter abundância de bens materiais, é você ter uma vida confortável, é você adquirir cada vez mais o dinheiro, o poder, os bens materiais. E hoje se prega muito, né, a teologia da prosperidade. Hoje, até dentro das casas espíritas, se fala aí, né, da necessidade de adquirir bens, de como a gente tem que trabalhar, né, para ter os bens materiais, o quanto eles são fundamentais na nossa vida, o quanto a gente tem a possibilidade de fazer coisas maravilhosas quando a gente tem o poder aquisitivo, né? Muito se perde a muito daquele que já tem muito, né? Então hoje vivenciando essa busca da prosperidade material, o ser humano está buscando cada vez mais adquirir, né? Ter dinheiro, ter poder. E vai se perdendo um pouco, porque a gente percebe que mesmo a gente tendo essa prosperidade material, que é tão importante sim na nossa vida, que a gente tem sim que trabalhar para ter, que a gente não pode desprezar, que é muito importante sim a gente ter os bens materiais, ter o conforto, ter uma reserva financeira para não viver ali no aperto, né, na correria, de socorrer as nossas necessidades. É muito importante e é muito bom a gente ter possibilidade de ter isso. Mas para ter isso, muitas pessoas estão se esquecendo do outro lado, que é o verdadeiro lado da prosperidade na nossa vida, que é o lado emocional, que é o lado espiritual. Hoje a gente vê pessoas tão exauridas de força, de energia, por trabalhar tanto, por correr tanto, por estar tão focada em só adquirir bens materiais, só a bolsa de valores, né? Comprar propriedades e tal, e gerenciar isso. Então, tem pessoas que estão completamente desgastadas de tanto focar só no cuidado
dessa parte da vida e vai esquecendo de cuidar da parte que é aquela que é a verdadeira prosperidade nossa, que é a parte emocional. Porque que adianta eu ter tudo? Que fala, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Muitos estão ganhando o mundo inteiro. Muitos estão ganhando, a gente vê milionários aí, a gente vê o poder aquisitivo das pessoas, tanto que, que está aqui no Brasil mesmo, a gente vê, para adquirir os bens materiais, quantas pessoas vão se corrompendo, quantas pessoas que poderiam trazer um benefício para a sociedade, mas na ganância de bens materiais elas vão se perdendo, elas vão se corrompendo, elas vão esquecendo o propósito que é a vida dela, naquele poder econômico que ela tem. E a gente vê muito isso. Claro que a gente vê muita gente também com bens materiais, com uma facilidade financeira, fazendo muito bem, ajudando as pessoas, tirando gente da miséria, levando auxílio para o próximo. Isso é maravilhoso, mas a gente não pode esquecer que o bem material, ele é passageiro, ele vai ficar aqui. E quando a gente precisa dele para nos salvar num momento de uma enfermidade muito grave, ele só tem o poder de nos dar a comodidade, de nos dar aquela confiança de que a gente tem como bancar aquilo que a gente precisa para fazer um tratamento. Mas ele não salva a nossa vida, ele não compra a nossa cura. Então, por aí a gente vê quanto é ilusório o poder material, quanto ele, aparentemente aos nossos olhos, é tão necessário, tão poderoso e tão chamativo, mas o tanto que ele é fraco diante da natureza humana, porque numa enfermidade, numa hora que você está extremo, para desencarnar, você não pode falar, eu vou dar tantos milhões para mim viver. Não adianta você querer comprar a sua vida nesse momento, se chegou o momento de você partir, não vai adiantar nada. Se você falar, eu dou minha fortuna toda para mim continuar vivendo, nem assim vai comprar a sua vida. Então a gente precisa entender que a prosperidade mesmo é aquela que a gente faz com a alma da gente. Que às vezes a gente pode ser financeiramente pobre, financeiramente moderados, como diz a classe média baixa, classe média alta, classe média, tem tudo isso aí para nos definir materialmente, mas espiritualmente, qual é a nossa classe? Nós somos na classe média baixa, na pobreza espiritual, sem entender os propósitos da nossa vida, sem nos conhecer, sem ter uma introspecção para dentro de nós mesmos, para compreender as nossas fraquezas, as nossas mazelas, as nossas dores, as nossas enfermidades da alma, do corpo. Nós estamos empobrecidos em nos conhecer, em nos amar, em cuidar do nosso essencial, do nosso espiritual. Nós estamos na classe média já entendendo um pouco como funciona esse mecanismo, já trabalhando para conhecer a natureza humana, a nossa natureza, o nosso propósito, o que nós vamos fazer aqui, o que nós podemos fazer para ser melhor, para modificar as nossas tendências negativas, para ir libertando, dos nossos males espirituais, das nossas ansiedades, dos nossos medos, das nossas mágoas. Nós já estamos aí, ou nós já estamos lá na classe alta, já estamos ricos de conhecimento, já não precisamos mais preocupar que a nossa alma já está cândida, ela já está voltada só para o bem, ela já só faz coisas positivas. Nós estamos muito longe ainda da classe alta da nossa alma. Nós estamos na classe média aí, lutando para chegar na nossa riqueza espiritual, porque nós somos pobres de espírito. E por que nós somos pobres de espírito? Porque qualquer coisa nos fragiliza, qualquer coisa nos joga no chão, qualquer coisa nos entristece,
qualquer perda que a gente tem, seja material ou emocional, nós não temos base espiritual para nos sustentar, a gente desmorona. Às vezes uma conversa mal gerenciada, né, entre um amigo, entre a gente com o familiar, entre a gente com o cônjuge, desmorona a gente. Por quê? Porque nós somos pobres de espírito. Nós não sedimentamos a nossa prosperidade espiritual na compaixão, no perdão, na compreensão da fraqueza do outro, na necessidade que o outro às vezes tem, que a gente já não tem mais, no que o outro ainda carrega de traumas, de dores, que ele ainda não conseguiu se libertar, mas que a gente já conseguiu melhorar um pouquinho. E aí a gente se sente ofendido, a gente se sente magoado. Então a nossa prosperidade na nossa vida espiritual ainda está muito pobre, ainda está precisando de muito trabalho, né? Porque a gente, quando quer enriquecer materialmente falando, o que a gente tem que fazer? Trabalhar demais, a não ser que a gente ganhe na loteria, né? Que venha uma grana fácil aí pra gente, né? Pela sorte, sei lá, pelo destino, que seja, e a gente fica milionário de um dia para o outro sem sacrifício nenhum, né? Coisa que todo mundo quer, né? Quando fala que a Mega Sena está acumulada, aí todo mundo vai para a loteria fazer a sua pezinha. Que jogue R$5, mas joga com esperança de ganhar, né? E se ganha é uma felicidade, né? Opa, sou milionário, agora não preciso preocupar com nada mais, não preciso trabalhar, só vou viajar, só vou curtir a vida. Mas será que as pessoas milionárias, elas vivem só curtindo a vida? A gente vê que não. A gente vê esse milionário Elon Musk, né? Não sei se chama assim o nome dele, fala assim, o cara é milionário, mas a gente vê ele correndo daqui para ali para salvar uma empresa dele que está caindo na bolsa de valores, né? Claro que ele doa muito dinheiro, ele faz muita caridade, tudo, mas a vida dele parece que não é tranquila, que não é um mar de rosa que a gente pensa, não. A gente nota nele, assim, uma ansiedade, uma coisa assim, que ele não está em paz, que ele não está tranquilo, ele está acelerado. Então, prosperidade material não quer dizer que a gente vai viver na boa, não. Às vezes até vai perturbar a gente. Às vezes até vai tirar a gente daquela paz, daquela tranquilidade, daquele equilíbrio que a gente já possuía, não tendo nada. Por quê? Porque a gente vai ter outros pensamentos, outros propósitos, né? Então, a gente tem que trabalhar muito essa prosperidade espiritual nossa, porque essa é que vai alavancar a nossa evolução moral, né? Então, quando a gente vê dentro da nossa casa, né, uma desarmonia, né, às vezes até por problemas materiais, porque quando falta dinheiro dentro da nossa casa e a gente precisa ali de pagar uma conta e tudo, dá uma, né? Aí tem que juntar todo mundo, né? Às vezes a gente não tem um plano funerário, desencarna urgente. Que momento mais difícil para a família, para pagar o enterro do defunto. E é complicado, nós já passamos por isso. É caro, ninguém tem dinheiro, todo mundo tem que se juntar para ajudar, mas nessa hora é que a gente vê a nossa prosperidade material, a nossa prosperidade espiritual. Porque quem já está no nível espiritual, já de uma elevação melhorzinha, vai colaborar sem reclamar, vai falar, não, tudo bem, vamos ver aqui quanto que eu posso ajudar, de que jeito que eu posso ajudar, isso nos problemas da nossa casa, dentro da nossa casa, né? Na enfermidade de alguém. Vocês já viram quanto nós somos pobres espiritualmente, quando uma pessoa adoece na nossa casa, principalmente se ela for idosa e precisa ficar internada, como que é difícil? É aquele Deus nos acuda. Quem que vai dormir? Quem que vai ficar? Quem que vai fazer companhia? E quanta briga dá por isso, gente? Quantas pessoas acabam ficando de mal nessa hora que tinha que se unir e falar, vamos
Vamos fazer uma escala aqui, você fica 1 hora se você puder, se você não puder, você fica 2 horas, eu fico 1, vamos ver o que a gente faz. Mas não, vamos brigar porque eu não posso, eu não tenho jeito, eu tenho meu compromisso, eu não posso ficar porque amanhã eu vou levantar cedo, eu não posso ficar porque eu tenho que trabalhar. Tudo bem, cada um tem sua vida, mas se a gente já tiver numa escala de prosperidade espiritual, a gente vai falar, não, se eu puder ficar pelo menos meia hora, eu já estou lá. E quantos desequilíbrios, quando a gente está nessa correria da vida, acontece dentro da nossa casa, que naquela hora, o que menos poderia estar acontecendo era isso. O que menos teria que estar acontecendo ali dentro era a desarmonia, era a briga. Mas infelizmente a realidade é outra, né? E quando tem que juntar, fazer uma vaquinha para pagar alguma coisa, né, para o outro que não tem, é difícil, né? Ah, mas olha, foi sempre uma boa vida, nunca trabalhou, nunca fez nada, agora está doente, eu tenho que ajudar, né? Agora que tá doente, eu vou ter que tirar do meu sacrifício, do meu trabalho para ajudar, né? Às vezes uma pessoa numa dependência química que está no estado, né, lamentável, e a gente sabe que é muito difícil você conseguir amparo um dependente químico pelo estado, de graça, geralmente são particulares, né? A família tem que juntar para pagar lá. Deus nos acuda, né? Se consegue no estado, coloca o coitado lá, né? E seja o que Deus quiser. Agora, se precisa juntar um dinheirinho, mas aí tá vendo? Só deu problema na vida. Só agora a gente que está pagando o pato. Agora a gente que tem que arcar com as consequências, sem ter a prosperidade espiritual de saber que aquele espírito não tinha o mesmo patamar de conhecimento, de atitude ou de vida que a gente teve. Infelizmente, ele se perdeu ao longo do caminho. Infelizmente, ele tomou a estrada que levou ele naquela situação. Agora, se a gente tem condições, a gente não pode virar as costas e fazer de conta que aquilo não está acontecendo na nossa casa. Isso em qualquer situação que a gente estiver vivendo. Porque, às vezes, na rua a gente encontra pessoas que estão necessitadas. Às vezes elas têm necessidade de R$1 para comprar uma coisa que vai aliviar a dor dela. A gente às vezes fala assim, nossa, fulano está na rua, está igualzinho mendigo, fica pedindo, cercando todo mundo, pedindo dinheiro para beber pinga. E muitas vezes a gente fala no julgamento, nossa, eu não dou, porque vai beber pinga. Talvez a gente esteja errado, sim, de alimentar um vício. Mas será que não seria uma falta de caridade também? Não dar esse dinheiro para essa pessoa? No momento que ela está ali, numa abstinência de uma coisa que ela já não consegue mais equilibrar nela? Talvez a gente evite que ela entre aí no processo de surto, né? Porque a gente sabe que a pessoa, quando ela está em dependência e ela está em crise de abstinência, ela surta. E se ela surtar? Ela vai machucar alguém? Ela vai se machucar? Então, será que não é uma caridade a gente tirar R$1 e dar para essa pessoa? Vai lá beber a pinga dela, ela vai se acalmar, ela vai serenar, ela vai deitar num canto lá, vai ter um tempo de alívio para a dor que a gente não sabe que dor é que está dentro dela. Por que ela está agindo daquela maneira? Por que ela é assim? Às vezes ela tem prosperidade, mas do jeito dela. A prosperidade dela é aquela, na pobreza, na mendigância, perdida. Mas ela se sente daquele jeito, ela está bem, então deixa ela viver até o dia que ela acordar. Se ela não acordar aqui nessa vida, ela vai acordar na outra vida, porque nada se perde pela misericórdia de Deus. Aqueles que não se encontram aqui, que caminham aqui caindo e levantando, vão se encontrar do outro lado.
Porque lá o véu, a cortina, ela se rasga e a gente vê claramente tudo que a gente passou por aqui. O que deu certo, o que não deu, por que eu não gostei daquela pessoa, por que deu tudo errado naquele momento da minha vida, por que eu amei tanto, não tive amor de volta. A gente vai entender os porquês da nossa vida. Então, a prosperidade nossa material é ótimo, é ótimo. Poxa, você vivendo numa casa legalzinha, né? Pintadinho, com os móveis do jeito que você quer, você chega, fala a sua televisão, suas coisas lá bacanas, você sente prazer, você conquistou com o seu trabalho, não foi nada de mão beijada, né? Você lutou, batalhou, que vitória bacana. Mas se estiver frustrado por dentro, se estiver triste, se estiver amargurado, se estiver se matando, né, para conseguir manter todo esse tesouro conquistado, isso não é prosperidade, não é prosperidade. Né? Às vezes a gente, quando tem trabalho que a gente é muito dedicado a ele, a gente tem que ser, tem dias que a gente chega em casa, nossa senhora, você mal consegue tomar um banho, engole alguma coisa, deita e apaga, né? Então, isso aí faz mal pra gente, a gente tem que ter uma tranquilidade também nessa parte. O nosso corpo, ele precisa de descanso, né? Às vezes a gente está tão sobrecarregado para resolver os problemas do nosso trabalho, de repente começa a dar dor de cabeça, começa a dar dor no estômago, né? Então é a hora da gente dar uma acalmada, dar uma respirada, levantar um pouquinho, deixar aquilo ali um pouquinho. Se não tem solução naquela hora, vai aparecer a solução. Se acalma, relaxa, que vai aparecer solução para aquilo. Então nós vivemos buscando prosperidade aqui de todas as formas, tanto a material quanto a espiritual. Só que para a gente ser próspero, a gente não pode priorizar só o material, porque o material ele é temporário. E a prosperidade que nós vamos levar para não perder a nossa alma é a que estiver dentro de nós. É o amor, é a compaixão, é a união dentro da nossa casa, né? É a gente ter harmonia com as pessoas que cruzam o nosso caminho, é você olhar para uma pessoa e não ter raiva dela, mesmo que ela tenha te prejudicado, mesmo que ela tenha marcado a sua vida de uma maneira negativa. É você saber neutralizar, né, aquilo que ela te fez, para você não ficar prisioneiro de uma mágoa, de um rancor, de um sentimento triste, de uma recordação triste. Então isso a gente vai prosperando. É um trabalho muito maior do que o trabalho que a gente faz para ganhar um bem material. Porque esse trabalho a gente tem que vencer um inimigo muito grande que a gente carrega, é a gente mesmo. Porque nós somos nossos próprios inimigos. Quantas vezes a gente trabalha contra a gente? Quantas vezes a gente sabe que aquilo não nos convém, que aquilo não é bom para a gente, que aquilo já passou, que aquilo deve sair da nossa vida, mas a gente bate o pé e fala, não, eu quero, tem que ser do meu jeito, tem que ser do jeito que eu quero. Mesmo sabendo que vai quebrar a cara. Bate o pé, continua ali, né, buscando até que a vida fala, ó, vai machucar feio. Depois custa para parar. Porque as dores da nossa alma, as feridas da nossa alma, elas doem muito mais que a do nosso corpo. Porque do nosso corpo você vai lá, você toma um remédio, você passa uma anestesia, você faz alguma coisa, ela sara. Mas a da alma, se a gente não trabalhar, se a gente não cuidar, ela vai ficar sangrando a vida inteira. Tem pessoas que não conseguem se curar, não conseguem curar o seu interior por coisas que já passaram, que já foram superadas, que já não estão, pessoas que não conseguem perdoar entes queridos que nem estão mais aqui na matéria, que já até desencarnaram.
mas que ainda guarda a mágoa, guarda o rancor, guarda o ódio. Então, se a gente não trabalhar a nossa prosperidade da alma, a gente vai perder essa alma. A gente vai chegar vazio na espiritualidade. A gente vai chegar faltando pedaço. Porque a gente não trabalhou isso. Então, vamos ter, sim, muita gratidão por tudo que a gente conquistou, né? Pelo carro, pela casa, né? Pelo dinheiro no banco, pelo trabalho que está rendendo aquilo que a gente está satisfeito de receber, né? Às vezes trabalha muito também, recebe pouco, mas vamos ser gratos também, né? Mas vamos cuidar da nossa prosperidade no amor, na paz, na esperança, na fé, da nossa prosperidade, na compaixão, para conosco mesmo, para com o nosso próximo, né? Porque se a gente perdeu nossa alma, a gente perdeu tudo. Perdeu tudo. A gente não vai sair daqui com nada. E tem almas aí que estão precisando se encontrar. Tem almas aí que estão precisando começar a trabalhar novamente para adquirir a sua prosperidade interior. Tem pessoas que estão muito entristecidas, espiritualmente falando. Então, por mais às vezes que a gente tenha, que a gente seja rico exteriormente, muitas vezes a gente carrega mágoas, carrega tristeza, carrega pobreza na nossa alma, que nada daquilo que a gente possui preenche isso. A gente tem visto muito isso aí. Está aí na mídia, né? Pessoas se tirando a vida, pessoas jovens, pessoas com bens materiais em abundância, tirando a vida, com síndromes que a gente vê que a pessoa está totalmente desequilibrada, que ela não tem equilíbrio, né? A gente vê jovens aí, muitos artistas famosos, a gente vê os desequilíbrios, como eles estão perdidos por toda a riqueza que eles têm, vazio existencial que está na cara dele, que está nas atitudes dele, está no que eles fazem, assim, visivelmente, que não há felicidade ali. Por quê? Prosperidade emocional não foi trabalhada, se perdeu ao longo do caminho, foi sufocada pelo ter e não pelo ser. Então vamos ter, gente, vamos ter, que é bom, é muito bom. Vamos fazer o possível para ter, sim, mas não vamos esquecer de ser. Não vamos esquecer que o ser é que vai nos levar aonde a gente precisa chegar. É o ser que é a nossa prosperidade maior. Então fica aqui essa mensagem. Eu tinha feito uma colinha completamente diferente disso tudo que eu falei, mas eu esqueci ela lá em casa, entendeu? E aí hoje saiu mesmo assim um pouco na inspiração, me pondo no lugar de quem está buscando a prosperidade espiritual, de quem está querendo aprender com Jesus a sair daqui com a riqueza maior, que é o amor, que é a paz e que é a alegria de ter feito aquilo que Jesus espera que a gente faça. Então vamos agradecer e vamos tentar ser muito mais do que ter. Amado Pai, gratidão, gratidão por estarmos aqui já buscando, Pai, este caminho de evolução, este caminho de ser um pouco melhor, de trabalhar para que amanhã esse homem velho que ainda carrego hoje, ele tenha se modificado um pouco mais. Que eu possa, Pai, e que nós aqui reunidos possamos valorizar cada momento da nossa vida, ter grato pelo que temos, pela nossa casa, por tudo que possuímos de matéria, mas ser muito mais gratos por estarmos aqui já buscando aprender com Jesus, a amar o nosso próximo, a fazer o bem, a buscar no nosso irmão a sua presença. E que nós, Pai, ao encontrarmos as pessoas necessitadas no nosso caminho, sejamos para ela o amparo, sejamos para ela a força, sejamos para ela o auxílio. E nós, como necessitados que somos, Pai, pedimos, nos fortaleça, tanto física quanto espiritualmente, através do nosso anjo guardião, do nosso mentor espiritual e da espiritualidade maior.
que eles possam nos intuir bons pensamentos, bons sentimentos, boas ações, que eles possam, pelo seu amor, pela sua graça, nos proteger dos perigos visíveis e invisíveis. E pedimos também, Pai, acolhe na sua bondade, na sua misericórdia, os nossos irmãos desencarnados, que ainda se encontram perdidos na erraticidade, que ainda se encontram buscando um caminho a seguir, prisioneiros dos seus remorsos, dos seus rancores, das suas mágoas, que eles possam ser acolhidos, esclarecidos sobre a condição espiritual que se encontram e encaminhados ao lugar de merecimento de cada um. Queremos encerrar essa noite agradecendo também a nossa Mãe, inspiração de amor, inspiração de fé, inspiração de bondade. A ela, através dela e por ela, queremos agradecer a Ti pelo seu amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja.